Olá pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para a palavra de Deus em João capítulo 4, especificamente no verso 14. Mas aquele que beber da água e que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Essa mensagem aqui foi quando a mulher de Samaria estava querendo pegar água no poço de Jacó, né? E Jesus e ela fica aquela conversa entre eles dois ali. E Jesus não estava falando só para ela da água natural para beber, para matar a sede. Mas Jesus estava falando para ela da água viva que se chama Jesus. Porque a palavra de Deus, né? Ela fala aqui que aquele que bebe daquela água, ele nunca terá mais sede. E são fontes de vida eterna. E essa fonte de vida eterna que se chama Jesus, você acha que a gente vai morrer de sede? Jesus não vai deixar nós morrer de sede. Mas quando ele fala dessa água que é dentro de nós, que vai fluir, é o amor, é a paz, é a alegria, é a felicidade, é a longanimidade, benignidade, temperança, esperança, fé, justiça, verdade. Essa é a fonte de água viva. É o Espírito Santo. É essa fonte de água viva que vai correr dentro de nós. Os frutos, a presença de Jesus Cristo dentro de nós. Nós não terá mais sede, porque muitas das vezes tem pessoas que sofrem por aí, triste, angustiada, né? Com medo, depressiva, ansiosa. Aí você vai no médico, os médicos passam muitos remédios e nada resolve. Mas a fonte de água viva aqui, que é Jesus Cristo, ele faz isso aí curar tudo na sua vida e faz tudo isso sarar através da água de Jesus Cristo. Vamos dar um exemplo agora aqui, que nós fosse uma terra, um dreno, e Jesus fosse a água. Igual ele está falando aqui, a fonte de água viva, ele é uma água, igual uma cachoeira. E nisso daqui desce água todo dia. E nós somos essa terra. A gente absorve essa terra, esse dreno. A gente absorve tudo isso. E isso vai nos alimentando, nos dando mais força. Se nós somos a terra e essa água está caindo em nós, isso aqui está nos dando mais força, mais vida. Qualquer semente que for jogada ali vai gerar uma plantação imensa. Se através dessa fonte de água viva que é Jesus Cristo, jogar uma semente da fé, uma semente da alegria, uma semente do amor, uma semente da paz, isso daí vai florescer, porque a gente estamos absorvendo a água chamada Jesus Cristo. E ali nós vamos obter todos esses frutos do Espírito Santo na nossa vida. Alegria, amor, paz, felicidade, longanimidade, benignidade, esperança, fé, justiça, verdade. Teremos essa honra, esse prazer da fonte de água viva, né? Essa mulher de Samaria, ela provou disso. Tanto que ela volta para avisar o esposo dela lá sobre isso. Que existia o profeta e ele é o verdadeiro Cristo e que ele é a fonte de água viva. Então, por que você hoje não prova essa fonte de água viva? Você sabe por quê? Porque eu vou te falar. Vou pôr minha Bíblia aqui. Vou te falar o porquê. Porque, vamos dar um exemplo. Existe a fonte de água viva, que é Jesus. E existe a fonte de água morta, que é do diabo. As duas fontes hoje jorram no mundo. Assim como lá no passado, no tempo de Jesus também acontecia isso. No tempo que era só Deus falando com o homem, né? No tempo lá da libertação dos egípcios, quando libertou o povo de Israel do Egito, tudo. Sempre gerou a fonte de água viva, que é Jesus, e sempre gerou a fonte de água ruim, água morta, que é do diabo. A fonte de água viva te traz o quê? Paz, alegria, amor, felicidade, longanimidade, como eu repeti nesse vídeo. E ele vai te dar vida e esperança. A fonte de água morta te traz adultério, pecado, mentira, engano, feitiçaria, idolatria. Traz a gente se relacionar com pessoas do mesmo sexo, traz prostituição, bebedice, traz
as coisas ruins que hoje você, se você tiver um pouco dos olhos abertos, você vê aí fora. Então existem essas duas fontes hoje. O que eu quero dizer com isso? Qual é a fonte que você está drenando e qual é a fonte que você está absorvendo? Se você é uma terra e cai as duas águas, qual é a água que a sua terra, você, está absorvendo? A boa, que é Jesus Cristo, ou a má, que é do diabo, que é o que você está vendo aí no mundo? A falta de amor, a falta de compaixão, a falta de temor. Qual é que você está absorvendo hoje? Se Jesus está falando para você que ele é a fonte de água viva e quer fazer de tudo para mudar o seu eu, você, te dando amor, paz, alegria, felicidade, tirar você dessa dor, desse sofrimento que você vive, porque ainda você está drenando essa água má do mundo. Você sabia que tanto quando Jesus fala para a gente ir para o bem, o diabo fala para o mal? E o diabo, ele acha que, você acha que quando ele fala no seu ouvido aqui, ó, faz isso, faz aquilo, é legal, é bom, e você acaba fazendo. Só que depois, quando você chega do rolê, da balada, das coisas que você fez que o diabo falou para você fazer, você deita na sua cama, você não consegue dormir direito, você está depressivo, está angustiada, você fala assim, por que eu fiz isso, eu não deveria ter feito isso, mas agora já foi, você já plantou lá. Então você absorveu toda a água ruim que o diabo lançou para sua vida. Isso só está fazendo mal a você. Absorva a fonte de água viva que é Jesus Cristo. Essa mulher de Samaria, ela absorveu Jesus Cristo. E a história dela mudou. Então por que você não absorve a água viva que é Jesus Cristo? Porque o diabo não deixa, né? O diabo fala que o mundo é mais legal, o mundo é atrativo, o mundo, ele te dá mais prazeres, né? Cuidado com os seus prazeres, ele pode te levar para a ruína eterna. Muitas das vezes você está trocando a fonte de água viva, que é um momento, está trocando a fonte de água viva, que é eterno, aliás, que é eterno para sempre, que é a salvação da sua alma, por um momento, que a fonte de água morta, no modo de dizer, que é o que o diabo está fazendo para você fazer. Hoje mesmo é capaz de você sair, você acabar bebendo, usando droga, se prostituindo, traindo e achar que é legal, que está tudo bem. Mas no fim das contas você está condenando a sua vida hoje e condenando a sua alma para a eternidade. Só que Jesus é a fonte de água viva que quer te dar salvação, a vida eterna e as bênçãos eternas para ele. As bênçãos permanentes. Um casamento abençoado, uma saúde abençoada, uns filhos abençoados, uma esposa, um marido abençoado, um trabalho abençoado. Presta atenção no que você está absorvendo hoje. Beba da fonte de água viva chamada Jesus Cristo e vai fluir tudo na sua vida bem. Os dias maus, seja cristão ou não, a gente vamos ter. Mas os dias maus a gente passa com Jesus Cristo. E que Deus abra sua mente, o seu coração, os seus olhos para você ver que Ele é a fonte de água viva. E que Deus abençoe sua vida e os seus caminhos. Deus te abençoe, você, sua casa e sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.